Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Guigo, a galera também me conhece como PC Maker lá no Instagram. E esse vai ser meu primeiro vídeo aqui no YouTube, de fato, para conversar com vocês, bater um papo, me apresentar, para vocês e também falar um pouquinho da minha história e ao mesmo tempo por que eu criei o PC Maker e por que o PC Maker Express é o que é hoje, Então, vamos lá. Então, gente, tudo começa lá em 2020, quando eu estava trabalhando em uma agência de marketing. Sou designer de formação, eu estava estudando design nessa época lá em Salvador. E aí, eu tinha um notebook, que era um notebook da Asus, e também tinha um Xbox One. E para mim, funcionava como a minha ferramenta de lazer, assim, para jogar, de fato. E o notebook não, era só para estudar e para trabalhar, fazer meus trabalhos de design e também da faculdade. Eu conseguia conciliar as duas coisas, estava funcionando bem, mas chegou um certo momento que eu percebia, quando eu tava jogando The Witcher 3, principalmente, eu tava recém-operado ali e tava jogando, maratonando aquele jogo um mês inteiro, assim, porque eu fiquei ali atestado. E assim, eu me apaixonei pelo jogo, pra mim, até hoje, é um dos melhores jogos, da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade gráfica não era aquilo, que eu acho que eu poderia conseguir. Então, aquilo ficou na minha cabeça, alguns jogos, que eu já jogava também, tipo Halo, eu percebia que no PC era melhor do que no console. Isso porque meu irmão tinha um computador e ele conseguia, me mostrar e eu conseguia ver que, caramba, era outro mundo ali. Só que pra mim era algo muito inalcançável, na verdade. Eu achava que computador era algo muito caro. E assim, a depender do que você vai comprar, realmente chega em valores estratosféricos. Mas assim, você consegue ter um computador legal não gastando tanto assim, E aí eu comecei a pesquisar muito pra, enfim, pensar em vender meu Xbox, vender meu notebook, pegar esse dinheiro e comprar um computador de fato. E aí aconteceu que eu comecei a pesquisar muito, assistir os canais no YouTube, como MW Informática, Peperaio Hardware, o Lock Gamer, enfim, uma galera, Adrenaline também, muito importante na minha trajetória, assim. E aí eu comecei a estudar, sobre isso. Comprei o curso do MW Informática de montagem de computador, porque eu realmente estava muito vidrado naquilo. E montando orçamento, eu até vou colocar para vocês aí na tela um primeiro orçamento, que eu tinha feito ali, pegando peças reaproveitadas do meu irmão, que, enfim, ele já tinha usado e estava guardado, e peças novas, enfim, muitas ideias erradas que... Sério, HD de notebook como HD principal no computador, isso não tem sentido nenhum, mas eu queria economizar o máximo. Mas enfim, acabou que eu fui juntando um pouquinho mais de dinheiro, tinha um certo limite no cartão de crédito também. E aí eu pensei, não, eu vou fazer uma compra de um computador realmente novo, 0 km ali, e ao mesmo tempo pegar peças mais básicas e aos poucos eu vou melhorando, porque essa é a grande graça do computador, que você pode comprar um computador bem barato, bem acessível ali, e depois você vai aprimorando, é só você escolher bem as peças. Só que eu não diria que eu escolhi tão bem. Assim, eu não faria as mesmas escolhas hoje, mas em resumo, eu comprei um i3 9100F, um RX 550 de 4 GB, Eu acho que era 4 GB, uma fonte da EVGA, que era boa até, de 450 watts, eu lembro bem. O HD de notebook eu acho que eu cheguei a utilizar, Acho que não como primário, mas como um HD secundário ali, e coloquei um SSD ou foi um HD convencional como principal. E aí eu segui, com essa configuração, era uma placa-mãe básica também, acho que era H310, era uma coisa dessa. Enfim, eu comprei as peças foram chegando aos poucos na casa que eu morava, que era a casa da minha tia lá em Salvador, morava junto com a minha avó. Era um quartinho pequeno assim, e tinha que ser um computador compacto, Então eu peguei um gabinete, assim, minúsculo mesmo, da Fortrek, que, sério... Esse gabinete é horrível. Não é legal, assim, pra configuração que eu escolhi, não ia funcionar bem. Tinha que ser realmente um computador bem de escritório, assim, vídeo integrado, bem simplão. Mas no meu caso, realmente, enfim, eu acho que eu errei nisso aí também. Enfim, aprendizados, Coisa que a vida vai ensinando. Isso vocês vão aprender também aos poucos. Eu tô com 28 anos, tá? Apesar de, assim, a galera fala que eu pareço ter menos, mas tenho 28 e se você achar que eu pareço ter mais, tudo bem também, não tem problema. Pronto, o que aconteceu? Eu montei esse computador, mas a graça tá agora. Como é que foi essa montagem? Porque eu não sabia montar um computador do zero. Eu pensei até em levar em alguém, pra montar, alguém que já sabia, uma assistência técnica, mas eu pensei, cara, não, eu tô montando um computador, a graça de você montar um computador além de escolher as peças, é você também colocar a mão na massa e você ir ali e montar de fato, É quase como se você tivesse parindo um filho ali. Ter essa sensação de você mesmo montar é muito legal, sério. Daí, como meu irmão tinha muito mais experiência nisso, ele já tinha montado vários computadores aqui em casa,
casa. A gente não comprava o computador pronto, né? Ele sempre escolhia as peças um a um ali, placa de vídeo da Nvidia, processador, quase sempre era Intel, aí depois ele mudou pra AMD. Enfim, vivendo isso juntos, mas era sempre ele que montava o computador, até porque eu sou mais novo, né? Sou irmão mais novo, 4 anos mais novo, e ele fazia as montagens aqui em casa. E eram computadores, assim, sensacionais, mas, né, ele quase sempre ficava jogando no computador o tempo todo e eu não tinha muito tempo, assim, pra jogar e pra usar o PC. Então, era isso que acontecia. Irmão mais velho é isso, né? Eu acho que quase todo mundo que tem irmão mais velho, o irmão mais velho vai usar mais o computador e é isso, ossos do ofício. E eu pensei, não, agora eu vou ter um computador meu. Eu cheguei pra ele e pedi ajuda pra montar esse computador por chamada de vídeo, porque eu tava em Salvador e ele tava aqui em Aracaju. Atualmente eu moro em Aracaju, né? Inclusive eu tô no quarto que era dele. Eu comecei a montagem, né, por chamada de vídeo ali, pra mim parecia uma coisa de outro mundo, porque, cara, colocar o processador na placa-mãe, instalar ali, colocar a memória RAM, pra mim foi muito difícil, porque eu nunca tinha feito aquilo, né? E ao mesmo tempo, o meu irmão, apesar de ele entender do assunto e já ter montado alguns computadores aqui em casa, o último PC que ele tinha montado, acho que tinha, sei lá, uns 3 anos. Então, não tava fresco na memória dele, todas as etapas e tudo mais, né? E aí eu fui montando aos poucos ali junto com ele, mas chegou um certo ponto que tava muito difícil, até porque o gabinete que eu escolhi foi péssimo. E aí, o que aconteceu? Ele foi dormir, me abandonou no meio da montagem e, enfim, assim, e eu entendo porque, cara, sério, não tem como aguentar 8 horas montando um computador ali e eu, sabe, um burro, né? Tava sendo meio burro montando o computador, tava me sentindo até meio triste. Mas aí, aos poucos, aquilo foi, né, tomando forma. E chegou, acho que umas 4 da manhã, eu comecei 7 da noite do dia anterior, e aí umas 4 da manhã do outro dia, que de fato eu consegui montar, né? E, cara, a sensação de você montar o próprio computador e você ver o computador ligar, eu acho que de primeira, inclusive, ele nem ligou. Mas aí, enfim, eu reencaixei lá e me deu uma mexidinha e ligou. Cara, foi, sério, realização de um sonho de vida, assim, sério. Foi uma coisa, assim, que eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu não sei se quem já montou um computador pela primeira vez, né, sentiu isso, mas como eu faço atualmente, né, montagem guiada também, por chamada de vídeo, com a galera, já fiz com mais de 500 pessoas aí ao redor do Brasil, sempre que eu termino a montagem, o cara ou a cara, né, termina de montar o computador, é uma sensação de, cara, vitória. Consegui, eu montei meu próprio computador, parece que você adquiriu uma nova habilidade, né? Se fosse um RPG, a vida, você adquire a habilidade, montar PC. Um perk ali. E aí, é isso, é mágico, assim, realmente, quem monta computador entende que, cara, é outro mundo. E não só isso, né, a plataforma, pra mim, é uma das mais democráticas. O PC é a plataforma mais democrática que tem. O console é muito fechado ali, né, eu até costumo comparar questão de ecossistemas, né, ecossistema da Apple, ecossistema Windows, que você tem muito mais abertura, até mesmo o Linux, né, é muito mais aberto ainda do que o Windows, mas vindo pro nosso mundo, né, de Windows, de PC Gamer, você tem muita flexibilidade para você montar basicamente aquilo que você quer, né? Aquilo que você deseja para um objetivo específico que você quer. Muitas vezes você vai em um console e você não encontra, né? Você não encontra aquilo que você realmente quer. Tem limitações, né? Não só limitações de você ter que pagar para jogar online, mas ao mesmo tempo limitações de você estar preso naquela plataforma, não conseguir fazer upgrades, e aí você vai notando que tá ficando obsoleto e o gráfico não tá tão legal nos jogos mais novos, e a galera no PC lá, ó, estralando, colocando o FPS super alto, o gráfico no ultra, Ray Tracing, Path Tracing, Tracing, tudo. Né, tudo. E, cara, é outro mundo, né? O DLSS com Multiframe Generation, um monte de coisa. Depois eu faço outros vídeos, né, explicando essas questões. Mas, cara, o PC é diferenciado. É diferenciado e quem tá dentro da plataforma entende isso. É gratuito pra você jogar online. Cara, mods da comunidade, tradução, modificações, assim, absurdas, né? De você melhorar um gráfico de um jogo super antigo que foi abandonado, tipo Need for Speed. E, inclusive, eu fiz isso no início, né? Quando eu peguei o primeiro PC ali com o i3, que eu comentei com vocês, o 9100F, e a RX 550, eu peguei muito jogo antigo e comecei a fazer emulação, né? Modificação. E era, cara, mágico, assim. Você vê cada alteração que você faz, dá resultado. Mas eu confesso que é algo que você tem que gostar. Sei que tem gente que quer pegar um console pra ter aquilo pronto ali, colocar perto do sofá, ligar ali e não ter dor de cabeça nenhuma. O PC
ele tem suas particularidades, é claro, né, de você configurar certinho e tudo mais, mas quando você chega no ponto, o computador é incomparável. É incomparável, é imparável, é outro nível. Não tem como, né? Montei o primeiro PC e fui percebendo que ele não era tudo aquilo, né, que eu queria. Porque eu lembro que eu tentei jogar Doom, acho que Doom Eternal, se eu não me engano. O i3 9100F tava conseguindo entregar ali uma performance mediana, uns 40 FPS, uns 50, mas não tava liso, tava limitando. Eu comecei a monitorar com MSI Afterburner e outros programas que você tem para monitorar o desempenho, e o processador tava lá em 100%, né? Todo o tempo 100%, 100%. E não só isso, né? Analisando em outros jogos, eu percebia que ele também tava limitando, não era só naquele jogo específico, enfim. Tinha uma série de questões que dava para analisar e perceber isso. E aí eu pensei, cara, eu preciso começar a fazer upgrades. Eu entendo que eu economizei muito para entrar na plataforma, mas que eu poderia ter guardado um pouquinho mais de dinheiro, se eu ter sido um pouco mais paciente e comprar, sei lá, um i5 9400F. Foi o upgrade que eu fiz logo depois, né? Eu tirei o i3, comprei o i5 do AliExpress na época, que compensava, botei nesse computador e aí pronto, né? Ficou muito melhor, assim, até mesmo para jogar GTA V, que era um jogo que no i3 ele penava para conseguir rodar quad-core, mundo aberto, né? E aí o i5, que era 6-core, o 9400F, foi sensacional, assim, foi muito bom. Conseguia segurar. Depois eu troquei a RX 550 por uma RX 570 da Dataland, vou colocar foto aí pra vocês também, do AliExpress. Depois ela deu artefato, né? Porque ela foi placa que veio da mineração, daquele boom de mineração, depois a galera começou a vender. Ela inclusive veio bem suja do AliExpress. Eu fiz uma limpeza ali, eu nunca tinha abrido a placa de vídeo, eu nunca tinha aberto uma placa de vídeo, e aí quando eu troquei a pasta térmica, fiz tudo ali, ela funcionou por um certo tempo, mas depois ela começou a dar artefato e morreu. E aí depois eu troquei para um RX 5600 XT, ou foi uma 5500 XT, alguma dessas duas, mas era um Asus ROG Strix, que, cara, pra mim foi um sonho essa placa, mas infelizmente eu tive muito problema de driver, né, com essa placa, muito bug, muito jogo novo que lançava e não conseguia rodar, aí eu comecei a ficar frustrado. Aí eu saí da AMD, né, na parte de placa de vídeo, e entrei na Nvidia, né, voltei, na verdade, porque aqui em casa a gente sempre teve Nvidia, e aí eu voltei pra Nvidia e comprei uma RTX 3060, né, que pra mim foi perfeita, assim, 12 GB de VRAM, placa de vídeo consistente, bem legal o desempenho. Até hoje, né, voltou a vender agora e, enfim, uma placa muito boa. Mas é isso, né, a graça do PC é justamente isso, você ir melhorando aos poucos e você ir sentindo as melhorias, não só em desempenho fora do jogo, né, no trabalho. Isso é muito legal, porque o PC vira uma ferramenta de trabalho e você acaba tomando gosto por aquilo e ganhando o seu salário com o seu próprio computador que você investiu ali, e também vira sua ferramenta de lazer ali depois do turno, né, do trabalho. Então, pra mim, o PC, além de ser democrático, ele é uma plataforma que permite você ganhar dinheiro com aquilo, né? Não só jogando, né? Porque tem gente que ganha dinheiro jogando, ganha dinheiro fazendo live, ganha dinheiro criando conteúdo, mas também ganha dinheiro com outros trabalhos, né? Engenheiros, arquitetos, enfim, galera de medicina, odontologia, que faz os moldes em 3D ali das próteses, né? Enfim, uma infinidade de coisas que você pode fazer com o PC de fato e ganhar dinheiro com aquilo e não só usar para lazer. Mas aí, né? Agora, onde estamos, né? Eu estou criando conteúdo lá no Instagram, @pcmaker.express, já vai fazer 6 anos aí criando conteúdo. Eu nunca entrei de fato no YouTube, né, com esse meu projeto, PC Maker Express. Já tive outros projetos aqui no YouTube, já criei conteúdo de FIFA, dando dica de FIFA, conteúdo de Minecraft há muitos anos atrás. Eu também participava da Halo Project Brasil, que é um canal de notícias de Halo, que é um jogo, cara, eu amo de paixão. Fala aí, galera, ligado aqui na Halo Project Brasil. Eu sou o Carpenedo. E eu sou o Igor. Enfim, eu tocava esse projeto junto com a galera muito massa, aí o Carpenedo, que faz live atualmente, e tem um canal no YouTube muito bacana também, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Eu sempre fui desse meio, né? Sempre criei conteúdo, sempre fui um cara muito criativo também, não tenho medo de falar isso, né? E tenho o PC Maker Express como um projeto principal da minha vida, assim, né? E muita gente me pergunta, cara, você tava sumido, você não tava aparecendo tanto, senti sua falta, e sério, eu tava querendo voltar, mas ao mesmo tempo parecia que tinha algo que me dizia que não era o momento pra eu voltar, assim, de verdade, porque eu tava muito saturado de rede social, vídeo curto, cara, pra mim não tava mais batendo bem, tava me deixando doente, assim, a rede social, não tava legal. Eu tava sentindo como se eu estivesse sendo uma pessoa que eu não sou, como se eu estivesse tendo que alimentar aquilo todos os dias por obrigação, e eu não queria aquilo, eu não quero, né, ter isso como uma obrigação. Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer
fazer isso no meu tempo. E o que vier, eu sei que vai vir aos poucos, né, sem pressa. Até porque, assim, eu posso me dar esse luxo porque eu tenho um outro trabalho. Eu trabalho em uma startup de tecnologia e eu consigo conciliar as duas coisas, né? Então eu tenho esse grande benefício, assim, de trabalhar home office e conseguir conciliar. Mas se não fosse por isso, eu não estaria voltando e eu não estaria fazendo esse vídeo aqui pra vocês agora. É um vídeo que eu tô me abrindo muito, assim, falando realmente a história, né, do canal, como tudo começou. Fico muito feliz, né, de estar aqui hoje. Cara, eu realizei muitos sonhos, assim. Eu, criança, adolescente, acompanhando o YouTube ali, indo na BGS, e cara, eu sou uma pessoa que mora em Aracaju. Aracaju é a capital do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. E eu não tenho acesso, né, a essas coisas. A gente não tem muito acesso aqui, apesar de ser capital. Eu ir pra São Paulo pela primeira vez, né, a convite da Samsung, cara, foi, meu Deus, a realização de um sonho total. Parecia que eu tava vivendo um sonho de princesa, né, como dizem. E aí eu fui cobrir o lançamento de um notebook, o Galaxy Book 3 Ultra, Galaxy Book 3 Pro. Nem conhecia a linha Galaxy Book e fui lá cobrir. E a galera super me respeitou, sabe? Super me valorizou, assim, e eu fiquei muito feliz com isso, de verdade. É difícil ver empresas valorizando pessoas que são do Nordeste, né, no geral. E isso aconteceu, e pra mim isso abriu muitas portas, né? Depois eu fui pra lançamento do Galaxy Book 4 também. Eu também comecei a estagiar no marketing da Intel aqui no Brasil. Foi a melhor experiência da minha vida, assim, de trabalho, de longe, né? Porque eu fiquei 1 ano e 3 meses lá, trabalhando junto com a galera do marketing mesmo da Intel, e lidando com situações do dia a dia ali, cara, que, assim, não posso expor tudo aqui pra vocês, mas que, pra mim, era algo impensável, né? Eu estar ali. E eu lembro que no último dia que tava no estágio, né, que teve uma última reunião lá com toda a galera América Latina, reunião até em inglês, né, e é difícil você se expressar, expressar suas emoções em inglês. E aí eu tive que me expressar ali e eu desabei, eu chorei, porque era a realização de um sonho e eu falei, cara, isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a realização da minha vida, foi o sonho da minha vida. E foi realmente. Depois eu comecei a trabalhar numa construtora, né, a Stanza, aqui em Aracaju, como designer gráfico, e aí hoje estou nessa startup de tecnologia que é o The Cloud Circle, que vira e mexe eu vou trazer também algumas coisinhas, né, sobre a startup aqui no canal também. Mas, enfim, o foco é PC. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, qualquer consideração, pergunta. Estou disponível tanto para consultorias como para montagem guiada. Falem comigo quando o assunto é PC. Estou aqui. Sigam nas outras redes sociais. Tem o TikTok, né, que é o PC Maker Express. O Instagram também, pcmaker.express. E eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês me seguirem e acompanharem. Que eu sempre estou postando lá, muito mais do que aqui, tá? Aqui vai ser mais conteúdos semanais, quinzenais, mas algo mais denso, mais longo. E aí, se vocês quiserem que eu mostre meu setup, eu tenho um setup aqui com um PC Mini TX, que é muito bacana. E no outro quarto tem um PC maiorzinho assim, que é muito legal também, é meu xodó. Aos poucos eu vou trazendo vídeos aqui não só da minha vida, do meu dia a dia, do meu setup, mas ao mesmo tempo algumas dicas para vocês, né, que eu acho relevante, tá bom? É isso, muito obrigado, um abraço e tchau!